Meus irmãos, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 1, amém? Antes de nós lermos, eu quero orar com você pela mensagem de hoje. Feche os seus olhos. Meu Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua infinita bondade. Meu Deus, nós estamos com o coração alegre por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Sabemos que grandes coisas estão por vir, Senhor Jesus, e desde já nós te agradecemos, Senhor. Meu Deus, que nesta noite a Tua palavra ela venha trazer luz às nossas vidas, que a Tua palavra venha trazer, Senhor, direcionamento. Meu Deus, que venha confrontar aqueles que necessitam de um ajuste, de alinhamento, Senhor, e que nós possamos sair daqui nessa noite lapidados pela Tua palavra, pela Tua direção, meu Deus, em nome de Jesus. Fala, Senhor, com cada um de nós. Eu clamo a Ti para que os Teus anjos estejam conosco, meu Deus, aqui neste lugar, nos guardando e nos protegendo de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gênesis 3, verso de número 1 vai dizer: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto e de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: a serpente do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora abra comigo lá no livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, vai dizer: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós acabamos de ler dois textos, né? Dois textos, dois acontecimentos. Um, lá no início da Bíblia, no início do Antigo Testamento, em Gênesis. O outro acontecimento, já no início do Novo Testamento. Duas situações que, se você olhar bem ao texto, você vai ver que são semelhantes, mas nessas duas situações, ela tem um resultado diferente. Fala assim comigo: duas situações semelhantes, mas as duas situações com resultado diferente, né? Então a gente acabou de ver que teve duas situações de tentação, duas situações onde o inimigo tenta levar a pessoa a cair no pecado, mas a gente vai ver que nessas duas situações, né, o resultado ele foi diferente. Por isso que nessa noite eu quero compartilhar com você este tema: decisões moldam destinos. Fala assim comigo: decisões
moldam destinos. Amém? As decisões que você toma na sua vida, as decisões que você toma no seu dia de hoje, vai moldar o seu destino, vai moldar o seu dia de amanhã, a sua semana, o mês, o ano, né? Os próximos anos. A decisão que você toma hoje molda o seu destino lá na frente. Eu sempre falo, né? A palavra também nos embasa sobre isso, que tudo que o homem semear, isso ele vai colher, né? Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher daquela plantação. Se ele semeia bons frutos, né, boas sementes, ele vai colher bons frutos. Mas se ele semeia sementes ruins, né, ele também vai colher daquelas sementes. Meus irmãos, nós vimos aqui, Eva lá foi tentada pela serpente, foi iludida pela serpente, né? Caiu no engano que a serpente estava lançando sobre ela ali, as palavras enganosas, as palavras distorcidas, e por causa que aquele dia Eva e Adão, eles comem daquele fruto que não era permitido comer, há uma consequência que vai passando de geração em geração, né? Por conta do pecado que naquele dia, ele entra na humanidade. Por conta de quê? Por conta de uma decisão errada. A nossa vida, ela não começa a ficar difícil do acaso. Minha vida do nada ficou difícil. Minha vida financeira do nada ficou bagunçada. Os meus filhos do nada. Não, as coisas não acontecem do nada. São decisões que vão sendo tomadas ao decorrer da caminhada, que lá na frente vai gerar uma consequência. Quem entende isso diz, eu entendo, né? Agora já em Mateus capítulo 4, nós vemos o próprio Senhor Jesus, santo, puro, sendo tentado. O inimigo, ele teve a audácia de tentar o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador. Olha só, né, o nível de audácia dele. Tentou tentar, né, mas não conseguiu vencer a Cristo. O resultado dessa história foi totalmente diferente da história lá de Gênesis. Lá em Gênesis, a humanidade peca e começa a sofrer com as consequências. Agora aqui em Mateus, nós vemos o Senhor Jesus, ele resistindo à tentação e cumprindo o seu propósito, cumprindo a sua missão, né? Enquanto Eva estava lá dialogando com a serpente, dialogando com a tentação, Jesus estava respondendo com a palavra. Enquanto Eva estava lá olhando para o fruto, desejando e comendo o fruto, Jesus estava rejeitando as propostas do inimigo e se permanecendo firme no seu propósito, permanecendo firme na santidade, na comunhão com o Pai, né? Enquanto Adão e Eva eles estão caindo no pecado e o seu destino está sendo afetado, Jesus ele está resistindo, o diabo está indo embora e o propósito está sendo mantido, o propósito está sendo permanecido. Quem entende isso diz amém? Então, meus irmãos, quando nós meditamos na palavra, nós vamos ver que existe um inimigo que tenta contra a nossa vida espiritual. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8, vai dizer o seguinte, 1 Pedro 5, 8: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar, né? Então está dizendo para nós o que? Ser sóbrios e vigilantes, sermos atentos, sermos em todo momento ali, ligados, ativos, né? Porque existe um inimigo que tenta nos devorar. Meus irmãos, todos os dias tem reunião lá no inferno tentando acabar com a sua vida. Todos os dias o inimigo está tentando de todas as formas te travar espiritualmente, travar a sua vida financeira, travar a sua saúde, travar o seu casamento, travar os seus estudos, travar os seus sonhos. Todos os dias ele tenta te bloquear de você alcançar aquilo que Deus já preparou para a sua vida.
E ele vai tentando de todas as formas, ele vai lançando tentações, como nós lemos aqui no texto de 1 Pedro 5, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, quem que é o inimigo? O diabo, ele tenta te tragar, ele tenta te devorar, ele tenta, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Quem quer nisso, dá uma glória a Deus, amém? Mas o texto nos traz um alerta, aqui no primeiro ponto do versículo, traz um alerta: ser sóbrio e vigilante, ser atento, estar ali dentro de si, né? Não ser movido, né? Por exemplo, a embriaguez. Uma pessoa, quando ela está embriagada, né? Você pegar uma pessoa que ela vive alcoolizada, vive embriagada, ela toma decisões fora de si. Uma pessoa que ela vive embriagada, ela toma atitudes que em sua sã consciência ela não tomaria. A pessoa que ela está embriagada, ela começa a se soltar de uma maneira que ela, na sua sã consciência, ela não fazia, mas por conta da embriaguez, ela está sendo movida pelos desejos ali da carne. Uma pessoa que está embriagada, ela perde o equilíbrio, né? Quantas pessoas que às vezes estavam embriagadas, caíram, machucaram, tiveram sérias lesões. Quantas pessoas que embriagadas prejudicaram não somente a sua própria vida, mas a vida do próximo, por conta da embriaguez, né? Por conta do pecado. Dias para trás, algumas semanas atrás, nós tivemos um acidente grave na estrada de Porto Nacional. E qual que era o ponto principal? Embriaguez. Uma pessoa que estava fora de si, que não vigiou, que não tomou cuidado, que não se atentou, deixou o álcool o conduzir, e ele prejudicou a sua vida e muito mais a vida de outras pessoas, né? Por quê? Porque não estava sóbrio. Você consegue entender? Então é necessário, aqui eu não falo somente da questão do álcool, mas a questão de você estar atento, vigilante em todos os momentos da sua vida. A palavra nos ensina isso: sejam sóbrios e vigilantes. Um soldado, quando ele está ali protegendo ali o seu país, protegendo uma fronteira, ele fica ali com o binóculo ali olhando para que lá de longe ele já possa enxergar qualquer tipo de ameaça, porque se por acaso houver alguma ameaça que tenta contra a fronteira, que tenta contra a sua nação, eles já logo antecipam aquele ataque, né, e interceptam o inimigo. Por quê? Porque ele está vigilante. Mas tem muitos cristãos que estão desatentos. Tem muitos cristãos que estão desligados espiritualmente, e o inimigo, o adversário, tem devorado a muitos. O inimigo, o adversário, né, tem tentado travar a vida de muitos, infelizmente de alguns até conseguido, porque não tem sido sóbrio, não tem sido vigilante, né? Ele anda ao derredor, como leão, né? A palavra fala como leão, ele tenta ser, mas não é, né? Igual os jovens falam aí, né? Sabor leão, né? Ele tenta ser, mas não é. Ele tenta ser igual a Deus, mas ele não é, né? Mas maior é aquele que está em nós, amém, meus irmãos? Fala assim para quem está do seu lado: cuidado, o inimigo está tentando te atacar. Cuidado, meus irmãos. Seja vigilante, seja atento espiritualmente, porque ele quer devorar a sua família, ele quer devorar a sua vida, ele quer destruir os seus relacionamentos, ele quer destruir a sua vida financeira, o seu chamado, o seu ministério, e por isso você precisa estar vigilante. Ele não brinca, meus irmãos. Feche as brechas, cuidado com as distrações. Esse tempo atrás, estava discipulando um jovem, e aí eu conversando com ele, eu falei: você precisa fechar as brechas que foram abertas. Você precisa fechar aquilo que você abriu como espaço para que o inimigo tivesse liberdade de agir na sua vida. Fechar as legalidades. Às vezes o ser humano, ele abre legalidades por muitas portas, por muitas coisas na sua vida, e você precisa fechar essas legalidades, amém? E o ponto chave é ser vigilante, ser atento, amém? Ter domínio próprio é um dos frutos do Espírito, não é isso? Lá em Gálatas fala a respeito dos frutos do Espírito,
E lá fala sobre ter domínio próprio, sobre ter o controle de si, não ceder às tentações, né? Não ser motivado por emoções descontroladas, não consumir conteúdo tóxico, não se afundar no álcool, nas drogas, em excessos emocionais. Seja atento, seja vigilante, amém? Estar atento com os seus olhos, estar atento com os seus ouvidos, com a sua boca, estar atento com aquilo que os seus olhos estão vendo, estar atento com aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo. Você precisa estar atento. Fala assim comigo: eu preciso estar atento ao que eu vejo, ao que eu falo, ao que eu ouço. Você precisa estar atento. Às vezes a pessoa não percebe, mas o que ela está falando são palavras que estão destruindo até a própria vida, né? A palavra, ela tem poder, meus irmãos, e você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com a murmuração. Se você é uma pessoa que fala assim: não, isso aqui é só uma mentirinha, cuidado, porque o inimigo, o seu adversário, está devorando você. Ah, é uma mentirinha pequena aqui, só para o meu patrão não saber. Cuidado, porque isso são legalidades, são brechas que você vai dando à sua vida, e naquilo ali o inimigo, ele está operando, ele está agindo. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é cuidado com as influências, com as brechas. Coloca para nós aí, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e verso de número 22. 1 Tessalonicenses 5, verso 22 vai dizer: abstenham-se de toda forma de mal. Abstenha-se. Eu acho que na versão da NVT, se não me engano, vai falar para nos afastarmos. Coloque na NVT, por gentileza, né? Na NVT, olha lá: mantenham-se afastados de toda forma de mal, de tudo aquilo que parece ser perigoso. Afaste-se. Você tem que tomar cuidado com as brechas que estão sendo abertas na sua vida. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você tem dado como legalidade da sua vida, porque é nessas brechas que o inimigo, ele vai se fortalecendo, e ele começa a destruir a vida do cristão. O cristão, ele não deixa de orar, não é do nada. O cristão, ele não perde a fome da palavra, não é do nada, no acaso. Ele deixa de jejuar, não é do nada. São legalidades que ele vai dando na sua vida, e o inimigo, ele vai ocupando essas brechas, e ele vai ali semeando sementes ruins na vida daquela pessoa. Mateus capítulo 5, verso de número 22, vai dizer o seguinte: 22 não, 29. Mateus 5, 29 vai dizer: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e o jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o próprio corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro para o inferno. Isso aqui é forte, não é, meus irmãos? Isso aqui é forte. E é o próprio Senhor Jesus a quem está falando. É Ele que está falando aqui. Ele está dizendo: se o seu olho direito, ele está fazendo você tropeçar, é melhor você retirar. Ele está dizendo: é melhor você abrir mão de tudo aquilo que é pecado, do que você ter a sua vida queimando no inferno, do que você viver um castigo eterno por conta de decisões. Como eu falei no início, o tema da mensagem: decisões moldam destinos. As decisões que você toma hoje, ela vai gerar resultados na sua vida amanhã, na vida dos seus filhos depois, na vida dos seus sobrinhos, na vida dos seus netos. As decisões que você toma hoje pode refletir de geração em geração em geração. Decisões moldam destinos. A decisão que você toma hoje pode moldar o destino a respeito da eternidade sobre a sua vida. Quem consegue compreender isso diz amém. Por isso você precisa estar sóbrio e vigilante. Fala assim comigo: eu preciso
Está sóbrio e vigilante. Meus irmãos, agora eu vou começar a aprofundar um pouquinho mais. Se música secular te faz pecar, afaste-se. Ah, pastor, não é só uma música. É só uma música só de um artista tal que fez sucesso. Cuidado, cuidado, porque tem muitas músicas que você acha a letra é boa, mas aquela pessoa que compôs, ele tem pactos com espíritos malignos. Aquela canção talvez foi consagrada. Queria pedir a atenção dos jovens lá atrás que estão conversando. Pede aí, Jacques, para eles virem para cá para frente. Os jovens, vem cá sentar aqui, por favor. Senta aqui para a gente poder prestar atenção na mensagem. Então, olha só, meus irmãos, tem pessoas que estão se afundando em música secular. Tem pessoas que estão se afundando, né? Ali ouvindo ali um sertanejo, não tem nada a ver. Cuidado, porque aquilo que você está absorvendo para a sua vida pode gerar um grande pecado lá na frente. Ah, é só um filme, é só uma cena. Cuidado com essa cena que você está vendo, porque isso pode te afundar espiritualmente. Meus irmãos, as pessoas têm caído naquele negócio assim, tem nada a ver, isso é normal, né? Não, isso aqui não acontece nada. Tem até uma canção de um cantor chamado Shot Santos, né? Ele fala assim, tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal, né? Não é? Às vezes a pessoa acha que é só uma música, é só um toque, é só uma música eletrônica, não tem letra. Mas vai lá ver a vida daquela pessoa, vai lá ver o que aquele DJ adora, né? Vai lá ver. Ah, é só um filme, mas vai lá ver qual que é o propósito do filme. É só uma série, mas vai lá ver qual que é o propósito da série. Quando você pega uma série boa, The Chosen, por exemplo, né? Uma excelente série, qual que é o propósito dela? É edificação. As pessoas conhecerem a palavra, as pessoas serem fortalecidas espiritualmente. Este é o propósito da série The Chosen. Agora, quando você pega uma outra série aí, essa série de jovens, muitos doramas que tem por aí, o propósito é totalmente diferente. Tem cristão que assiste Big Brother, fala assim, está repreendido, mas tem cristão que sai no domingo da igreja, vai lá, quer assistir o Big Brother lá, quer saber quem foi aqui pro paredão, né? Acho que é isso que fala, paredão, eliminação. Tem cristão que está assim. Meus irmãos, cuidado com aquilo que você consome. Cuidado com as rodas de conversa. Seja vigilante. Tem amizades que vão te levar para um excelente caminho, mas também tem amizades que vai te afundar. Tem amizades que vai levar você a estar mais perto de Cristo, mas também tem amizades que vão te levar você a ficar mais perto do inferno. Eu preciso ser bem direto aqui ao ponto. Tem amizades que vai te ajudar você a ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, uma vida de edificação na palavra, mas aí tem amizades que vai levar você a ter uma vida de prostituição, uma vida de vício nas drogas, ou o que seja. Nós precisamos estar atentos. Pastor, essa palavra não é para mim. Meus irmãos, até o próprio Senhor Jesus foi tentado. Você acha que você não vai ser tentado? Se Jesus foi tentado, você acha que você está imune? Você tomou uma vacina e você não vai ser tentado? Todos nós estamos sujeitos à tentação. Você está sujeito, eu estou sujeito. Todos nós estamos sujeitos à tentação. A diferença é o que nós vamos fazer com ela. Lá em Gênesis nós vimos que um casal cedeu à tentação, mas quando a gente vê em Mateus, nós vemos que Cristo, Ele bateu na tentação, Ele bateu no inimigo e mandou ele embora. É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que estar. Amém, meus irmãos? Cuidado com as redes sociais, né? Com o que você vê, né? Como eu falei ainda há pouco, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado, porque isso são fontes de influência na sua vida. Segundo um estudo sobre comportamento, ele diz o seguinte: as pessoas são influenciadas pelas 5 pessoas mais próximas. Vou repetir: as pessoas são influenciadas, né, pelas 5 pessoas mais próximas. Quem que é que está no seu vínculo de amizade? Com quem que é que você abre o seu coração? Com quem que é que você pega conselho? Com quem que você pega direcionamento para a sua vida? Cuidado com as pessoas que estão no seu vínculo mais próximo. Existe ligação entre o que você consome, né, as músicas, conteúdos, ambientes, e o resultado na sua vida espiritual. Então o que você consome tem relação àquilo que vai gerar resultado na sua vida espiritual. Meus irmãos, se eu escuto uma música lá de adoração, o que vai nos dar vontade? De dobrar o joelho,
de orar, de ler a Bíblia, né? Mas se a pessoa escuta um rap, né, vai dar vontade de quê? Geralmente quando a gente escuta rap, começa com a mão assim, né? Fica desse jeito. Pastor, é pecado ouvir rap? Se o rap tiver uma letra boa, não é pecado. Mas tem gente que está ouvindo Racionais. Tem cristão que está ouvindo rock and roll aí, do AC/DC, de coisas aí, né? Que são consagrados a demônios e tudo mais. O que você ouve? O que você consome? Você precisa tomar cuidado, porque isso gera um reflexo na sua vida espiritual. Você consegue entender isso, meus irmãos? Você não se torna exatamente o que consome, mas é fortemente moldado por isso. Vou repetir. Você não se torna exatamente o que consome, mas é fortemente moldado por isso. Eu montei um negocinho aqui, se o Jacques conseguir colocar aí para nós. Consumos repetidos, né, vai moldar os nossos pensamentos. Pensamentos, eles vão moldar as nossas decisões. E as nossas decisões vai moldar os nossos destinos. Então vou repetir. O consumo repetido, o que você consome muito? Consome muita fofoca? Eu estava olhando esses dias, né? Eu estava caçando o que assistir no YouTube. Aí apareceu um tal de O Fuxico Gospel. Já começa por aí, né? A bagunça. Olha o nome do trem. O Fuxico Gospel. Está repreendido, meus irmãos, né? Está repreendido. E aí você vai entrar, né? É só fofoca. É só notícia que talvez algumas não têm embasamento, outras até têm, né? O que é pecado tem que expor mesmo. Mas você vai olhar, meus irmãos, é só gerando intriga, gerando confusão e tudo mais. O que você consome? Consome só fofoca? Consome música secular? Consome só um monte de vídeo de TikTok, toda hora está lá no TikTok. Tem pessoa que está automático, ele pega o celular, já abre o TikTok e fica lá. Igual um robô, paralisado. Tem pessoas que consomem só isso. Fica só consumindo reels no Instagram, né? O que você mais consome? Porque olha aqui, ó, o que você consome, que é repetido, ele vai moldar os seus pensamentos. Não tem aquele negócio chamado algoritmo, os mais jovens vão saber. Os mais experientes, não vou falar mais idoso não. Os mais experientes, né, de mais idade, talvez não sabem. Mas existe algo chamado na internet, chamado algoritmo. Então se essa pessoa vai lá e começa a assistir muito vídeo de futebol, vai aparecer muito vídeo de futebol para essa pessoa. Se a pessoa gosta de cozinhar e assistir muito vídeo de receita, vai começar a aparecer muito vídeo de receita para essa pessoa. Você consegue entender? Isso é o algoritmo. Então o que você mais consome vai moldar os seus pensamentos, porque vai começar a te alimentar aquilo ali. E os pensamentos vai começar a moldar as suas decisões. Você vai começar a olhar assim, é verdade, isso aqui tem nada a ver. Ficar ouvindo pastor herege na internet, que abre um versículo, né? Aí bagunça o texto tudinho ali com pensamento próprio, né? Aí você começa a ouvir aquele pastor, é verdade, é isso mesmo, né? Mas vai ver o contexto, né? O contexto é totalmente diferente do que aquele pastor está falando. Mas a pessoa, porque não lê a Bíblia, só consome esses fragmentos da internet aí, ele vai se tornando um alienado. Você consegue entender? Então os pensamentos vai mudando as decisões. Aí você daqui a pouco você começa a falar, é verdade, eu vi uns vídeos na internet que eu não preciso ir para a igreja não, então eu vou ficar adorando aqui de casa mesmo, porque a igreja sou eu, né? Tem gente que está com esse pensamento aí, esse pensamento de Satanás, de ficar em casa, não vou para a igreja não, porque eu posso fazer tudo em casa, sozinho lá, né? Eu e Deus. Não, a igreja é o corpo, é nós, é todos nós juntos, o ajuntamento dos santos. Amém, meus irmãos? A palavra nos ensina a nós congregar, a estar juntos uns com os outros, amém? Não fala para você andar isolado, lá não fala isso não. Mas aí tem pessoas que vai lá, consomem demais heresia na internet, se alimenta demais de heresia, aí a sua vida espiritual fica bagunçada. Você consegue entender? E aí essas decisões tomadas, né, vai gerar o seu destino. Então muitas pessoas estão bagunçando o seu futuro, porque estão bagunçando o presente com decisões erradas. Você consegue entender? Não é falta de fé, mas é a inteligência espiritual, meus irmãos. Transparência, sexto ponto da mensagem. Transparência é a arma contra o pecado. Coloca para nós Provérbios 28, verso de número 13. Quem encobre, ou seja, está cobrindo, escondendo as suas transgressões, jamais prosperará. Quem quer prosperar aí diz amém, né? Em todas as áreas, saúde, financeira, casamento.
Aqui está dizendo que aquela pessoa que encobre os seus pecados, as suas transgressões, que encobre os seus erros, ele jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, ele alcançará misericórdia. Olha só isso aqui, meus irmãos. Então aquela pessoa que ele está caindo no pecado, está vivendo lá no escuro. Ninguém sabe, Deus sabe, viu? Já vou te lembrar disso aqui, Deus sabe, né? Mas Deus é amor, né? Mas ele pune também, viu? Ele puxa a orelha também, ele cobra também. Você consegue entender, né? Então o que encobre as transgressões, a vida dele não avança, a vida dele trava. Conversando com uma pessoa um tempo atrás, e essa pessoa fala: não, pastor, depois que eu afastei da igreja, a minha vida bagunçou. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha isso, aquilo outro, e a minha vida bagunçou. Por quê? Porque tomou as decisões erradas. Decisões moldam o nosso destino. Você consegue entender? Então a pessoa que decide ir para o lado do pecado, que deixa ali o inimigo, né, tomar as decisões, né, começa ali a ser guiado pela carne, essa pessoa não avança, ela não prospera, as coisas começam a ficar travadas na sua vida. Mas o que as confessa e abandona, ele alcança misericórdia. Tem uma frase do pastor A.B. Uber, gosto muito de ouvir ele. Ele diz o seguinte: quem confessa tentação, não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Coloca essa frase para nós aí, por gentileza, Jacques. Quem confessa tentação, não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Toda pessoa que eu faço discipulado, eu sempre falo, eu sempre converso. Toda pessoa que eu vou orientar, que eu vou direcionar, eu falo isso aqui: é melhor você confessar a tentação do que você chegar ao ponto de ter que confessar o pecado, né? Por quê? Porque tentação todo mundo vai passar. Tentação, como nós vimos, né, de Gênesis, Apocalipse, todo mundo passa. Até o próprio Jesus, ele foi tentado ali naquele deserto, ali naquele monte. Todo mundo passa por tentação. Você consegue entender isso aqui, né? Então você precisa entender que se você confessar a tentação, você está se fortalecendo para não ceder a ela. Quando você confessa a tentação, você é fortalecido espiritualmente. Você é renovado espiritualmente. Você sai do ambiente onde o inimigo está querendo te levar para o escuro, e você volta para a luz, né? E ali aonde a luz está, o pecado ele não reina. Aonde a luz está, o pecado não tem espaço. Mas a pessoa que se mantém no escuro, ele dá espaço para que o pecado aconteça. Não, eu vou vencer sozinho. Eu vou vencer isso aqui sozinho. Eu vou resolver essa tentação sozinho, não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso da ajuda do pastor, eu não preciso da ajuda do líder, eu vou vencer esse pecado aqui sozinho. Eu quero dizer para você: toma cuidado. Se você está sendo tentado e você não está tomando uma decisão contra isso, você está correndo sério risco de cair na tentação. Imagina se Eva lá atrás falasse: Adão, pega um pau aqui e acerta a cabeça dessa cobra aqui que ela está me tentando. O resultado era diferente, né? Talvez ela estava agora aí, né, na beira do rio aí, comendo um peixinho frito, né? Não, o resultado seria diferente. Mas por não tomar a decisão de vencer a tentação, de dialogar, né, foi totalmente o contrário. Ela ficou lá dialogando, conversando, né? Tem jovem que o pecado vem, ele fica lá conversando com o pecado, né? Tem jovem que a tentação está aparecendo, ele está lá, né? Vou ou não vou? Vou ou não vou, né? E o inimigo está lá, ao redor, esperando só o descuido para poder tragar. Você consegue entender, meus irmãos, nessa noite? Meus irmãos, nós precisamos estar na luz. Se você tiver dificuldade, confessa. Meus irmãos, eu falo isso por experiência própria. Como eu falo aqui, todos nós já fomos tentados. Eu cheguei no meu pastor uma vez, falei, uma vez não, várias, né? Bem a tentação, e eu falei: eu estou sendo tentado nisso. Coloca a mão aqui na minha cabeça e ora aqui por mim, porque eu não quero cair nesse pecado. Eu não quero ceder às tentações do inimigo. E ali, meu pastor orando por mim, e eu sendo fortalecido e renovado espiritualmente. Já cheguei e conversei com a minha esposa: ora aqui por mim, Daiane. Ora por isso aqui. E ela coloca a mão na minha cabeça e ora. Tem marido que tem medo de confessar a tentação para a mulher. É melhor você confessar uma tentação do que você confessar o pecado. Você consegue entender isso aqui? Tem mulher que tem medo de confessar a tentação para o marido. É melhor você confessar a tentação para o seu marido do que você confessar o pecado. Tem jovem que tem medo de confessar a tentação. É melhor você confessar a tentação
do que você confessar o pecado. Mas se pecou, confesse, não fica nas trevas não, vá para a luz, amém? Estou pegando pesado com os irmãos hoje? Meus irmãos, eu preciso trazer a direção para vocês. Eu como pastor preciso dar o alimento correto para vocês, Às vezes as ovelhas começam a comer o alimento errado. Às vezes as ovelhas começam a se alimentar de coisas que não são boas. E o papel do pastor é trazer o alimento correto para as ovelhas. Alertar aqueles que já estão ali firmes para que não caiam. E aqueles que estão fracos, fortalecer eles para que eles sejam fortes. Você consegue entender? Meus irmãos, então seja forte, seja vigilante, esteja na luz. Amém, meus irmãos? Então, como eu comentei aqui, o pastor ele não apenas consola, mas ele, de vez em quando ele vai confrontar, de vez em quando vai tocar numa ferida, de vez em quando vai ter que tocar em um pecado, em uma brecha, para que você feche essa brecha e seja uma pessoa santificada diante do Senhor, amém? Para nós caminharmos para o final, o Ministério do Louvor pode subir, por gentileza. Prepara aquela música do Fernandinho, sonda o meu coração. Meus irmãos, para nós finalizarmos, o seu futuro ele está sendo decidido no hoje, no agora. O que você vai colher lá na frente está sendo preparado hoje com as suas decisões. Cada escolha de hoje constrói o seu amanhã. Cada não ao pecado ele vai fortalecer o seu destino. Você consegue entender isso? Então você precisa fechar as brechas. Você precisa proteger a sua vida. Lembrando o texto de 1 Pedro capítulo 5, o diabo, o seu adversário, ele está ao seu derredor, tentando, ele não vai conseguir em nome de Jesus, porque você está fortalecido no Senhor. Ore, se consagre, leia a palavra do Senhor, ela vai te trazer sabedoria. Jejue, vai te fortalecer espiritualmente, vai matar os desejos da carne na sua vida. Você consegue entender isso nessa noite? De vez em quando nós precisamos fazer, igual nós vamos declarar aqui com essa canção. De vez em quando nós precisamos fazer, Senhor, som do meu coração. E se existe algo mal na minha vida, se existe algo ruim na minha vida, tira de mim, afaste de mim, que eu possa vencer, que eu venha vencer toda a tentação. As tentações, como eu falei, ela vem para todo mundo. Ninguém está imune, das tentações. Não é igual ali um vírus que você toma uma vacina e você fica imune àquele vírus. Todo mundo ele será tentado. O inimigo ele vai tentar contra todos para poder paralisar, impedir de chegar no propósito. Mas se você estiver firme e inabalável na palavra, no Senhor Jesus, a tentação vai vir, mas você vai fazer igual o inimigo, igual o Senhor Jesus, vai expulsar o inimigo, e você será servido pelos anjos. Você consegue entender isso nessa noite, meus irmãos? Fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. E você vai colocar a sua mão no seu coração. Na verdade eu quero convidar todos os irmãos aqui à frente. Vem aqui à frente por gentileza. Quero pedir os pastores para me auxiliar aqui na oração. E nós iremos te ungir. Amém? Desvaldo. Aleluia, glória a Deus. Queria pedir a ajuda dos nossos pastores para nos auxiliar aqui na oração. Primeiro de tudo você vai orar pela sua vida, Você vai orar, Espírito Santo, som do meu coração, para que o Espírito Santo possa trazer ao seu entendimento aquilo que está em falha em você. Talvez você chegou aqui hoje, talvez não pecando, mas com brechas, com falhas, com situações vulneráveis na sua vida, e que você possa fechar esses pontos vulneráveis, amém? Você primeiro vai orar pedindo, Senhor, som do meu coração, e traz ao meu entendimento aquilo que eu preciso me alinhar, me fortalecer diante do Senhor. Depois nós passaremos orando por você, ungindo você, para que você seja protegido pelo Senhor, para que você seja ainda mais guardado, ainda mais fortalecido espiritualmente, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus, comece a orar, comece a pedir para que o Espírito Santo venha sondar o seu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus.